Como eu falei com o um todo, agora eu quero começar a entrar na população estudantil. E aí eu parei para pensar um pouco o seguinte: tem uma população que está fora da escola, mas os dados estão mostrando que 9,4, 9,8, acho que no Rio de Janeiro, os alunos estão na escola no ensino fundamental, em torno de 60 no ensino médio, não é isso? Mas e quem não está? E quem entra e que sai? A questão do abandono é uma questão muito séria. Dá para analisar aquele quadro ali? Vocês conseguem perceber? Que relação vocês tirariam daquele quadro ali para mim? O abandono é maior e muito significativo nas últimas séries. A questão do ensino médio é uma questão que preocupa todos os educadores do país. Não é isso? Olha bem, nas séries iniciais, 3% acontece. Olha, gente, mas se você pensar em 15, se você pensar num contingente de alunos, aí, né, na faixa de 200 mil alunos das séries iniciais, 3% é um número significativo. Você não está falando 3% e 50%. Você está falando 3% num universo muito grande, né? E quando chega nas últimas séries? Eu estou mostrando do Rio de Janeiro. Quando chega nas últimas séries do ensino fundamental, o que acontece com o abandono? Dobra. Eu tenho de 3%, nas últimas séries eu passei para quanto? 6%. E olha o ensino médio. Olha o que acontece. No primeiro ano, 17%, no segundo, 13% e no terceiro, 9%. O índice é muito alto de abandono no ensino médio. Então, por que eu disse isso para vocês? Olha, a minha ideia foi a seguinte: eu tenho um diagnóstico da população como um todo. Eu tenho um diagnóstico da população, a que eu vou entrar agora, na população estudantil, tá? Que a gente vai entrar no desempenho escolar. E o que eu tenho ali, antes de pensar isso? Uma séria situação. Qual que é o papel da educação escolar hoje? Por que essa criança e esse adolescente, ou um adulto, entra na escola e sai da escola? O que essa escola está fazendo? Eu sei de todas as dificuldades, gente. Quando eu disse para vocês que eu trabalhei muitos anos, eu fui do ensino fundamental e do ensino superior, eu sei de todas as dificuldades. Eu sei até das dificuldades que é uma pessoa ter que dar 52 aulas por semana. Por semana, ou seja, eu trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Mas eu sei também do compromisso que você tem. Se você está nessa, você tem que, né, cumprir com a responsabilidade do seu compromisso. Você tem que fazer com que seja útil o que você faz. Não é isso? Então, olha bem, essa taxa de abandono, ela é muito significativa. E agora, a gente vai entrar no desempenho da rede, mas pensando que eu estou falando de uma população que ficou na escola. Falando de uma situação que retrata um abandono num percentual muito significativo no ensino médio, e se você pensar bem, no ensino fundamental também. Por quê? Toda criança não tem que estar. Eu estou falando em abandono, mais os que estão fora. Né? A gente tem que refletir sobre a nossa realidade. Olha, gente, esse quadrinho ali, talvez não vai fazer muito sentido para vocês olharem assim. Mas eu vou explicar. Agora, a última avaliação que o CAED fez, que agora é o SAERJ, o Sistema de Avaliação do Estado do Rio de Janeiro, ali está um retrato da distribuição de percentual de alunos por faixa de proficiência, eu vou explicar direitinho para vocês, da rede estadual. Então, é um indicador de desempenho. Eu vou colocar a média para vocês da Prova Brasil seguinte, mas vamos parar para entender aquilo ali. Vocês estão vendo até embaixo ali, até 125, 125 a 150, de 150 a 175, de 175 a 200. Alguém já viu isso? O que significa esses números embaixo? Hein? Cláudio, nós vamos trazer esse pessoal aqui, não vão de novo. Para explicar isso direitinho, eu acho que meu ponto de partida foi alto. Olha bem, não, mas a gente vai fazer ele trazer ele de novo. Tá.
Não, mas eu vou devagarzinho, eu tenho um tempinho maior, eu vou devagar. Bom, gente, o que está ali embaixo significa a média de proficiência, tá? A média de proficiência numa escala do Sistema Nacional de Avaliação. Se você tem 125, 125, 150, 150, 175, isso reflete um conjunto de habilidades que o aluno é capaz de desenvolver. Todo mundo pode entrar no site da Prova Brasil, no site do INEP, www.inep.gov.br, e vocês vão verificar a média da escola. Olha, então eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou para frente, vou voltar aqui. Depois eu volto lá. Isso aqui é do Estado na Prova Brasil, para vocês entenderem melhor ali. Depois eu volto na... O que aquele quadro está falando? Ó, eu estou falando que é médias comparadas à quarta série matemática. Eu já vou dizer na Prova Brasil. Esse é o resultado de que tem ali. Olha, naquela primeira tarjinha amarela, o que está escrito? Na segunda amarela, seu estado. Seu estado é o Rio de Janeiro. Eu tirei os resultados do Rio de Janeiro. E o outro? Município. Eu tirei o município do Rio de Janeiro como exemplo. E o outro? Sua escola. Então, o que eu tenho aí em relação? Chama médias comparadas. Eu tenho uma média que vai retratar o quê? O desempenho. Numa avaliação feita na Prova Brasil. Que habilidades foram avaliadas? Que nós acabamos de falar no início. É justamente as habilidades que nós denotamos direitinho aqui na matemática. Essas as habilidades. Então, eu tenho uma média. Qual que foi a média do Brasil? Total. 189. E aí, acima está dividido por quê? Por rede estadual e municipal. Não é isso? Do seu estado, qual que é a média? 192. Tá certo? Do município do Rio de Janeiro, 202. E dessa escola, que eu não vou dizer o nome, é quanto? 187. Tá? Não vou dizer porque eu não sei, senão eu diria. Então, olha bem, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou situando, é um indicador de quê? De desempenho escolar. Aí está avaliando algo mais complexo. Ele está avaliando o que a gente disse em matemática e o que a gente falou no início da conversa em língua portuguesa. Esse é o meu desempenho. De cara, você vai situar. Eu falo assim, não, Kátia, o Rio de Janeiro está melhor do que o Brasil, não é isso? O município do Rio está melhor que o Estado. E essa escola, que análise que você faria? Isso, essa escola está o quê? Com desempenho menor que o do Brasil, menor do que o seu estado e menor do que o seu município.